Olá, gestores, olá, líderes, sejam bem-vindos ao conteúdo de hoje aqui da comunidade Plantão Estratégico. O mês de maio se encerrou e quem, de alguma forma, acompanhou as discussões e todas as movimentações que diz respeito mudanças na norma regulamentadora 1, então a NR1, que foca, né, a parte de segurança e saúde do trabalhador, sabe que a partir do dia 26 de maio passou então a valer de forma obrigatória em todo o território brasileiro as atualizações nessa NR nos diferentes, nas diferentes instituições, nas diferentes empresas, sendo elas, inclusive, serviços de saúde, ou seja, espaços aonde a enfermagem está atuando, seja como um profissional, digamos assim, da área mais operacional, como também enquanto líderes, enquanto gestores. Então, essas mudanças da NR1 já diz muito respeito a nós, pela nossa posição de líderes de equipe, e muitas vezes gestores de áreas, gestores de setores, mas também porque todas essas mudanças diz respeito aos chamados riscos psicossociais, que já estão presentes na enfermagem de longa data. Prova disso é que muitas vezes a gente não precisa muito longe, acompanhando notícias na TV, vendo tudo que circula nas redes sociais, a gente percebe que esses riscos psicossociais estão presentes em diversas profissões, sim, mas em especial na área da saúde e na enfermagem acaba tendo um impacto ainda maior. Riscos psicossociais são aqueles que são vistos como situações negligenciadas no que diz respeito a relações interpessoais. Então, seja nas relações da instituição junto às equipes, dos líderes junto às equipes, entre as equipes, e embora não seja muito falado e talvez nem seja o que estão dando mais ênfase nesse momento, é importante destacar, em especial na nossa profissão, em que a maioria são profissionais mulheres, também pode ocorrer situações de violência psicológica, violência verbal, assédio, sobrecarga de trabalho, exposição a situações de pressão excessiva por parte de colaboradores junto a seus líderes. Então, o colaborador, de uma certa forma, é, gerando um desconforto, um constrangimento junto à sua líder, né? Embora não seja muito falado, a gente não pode esquecer que quando nós estamos falando de situações interpessoais, todos nós somos pessoas, todos nós somos profissionais dentro do serviço de saúde. Um líder que de alguma forma possa estar sendo abusivo, possa ser tóxico, possa ser de alguma forma gerando, né, um, uma instabilidade junto ao seu colaborador, líderes que estão mais acima, gestores, diretores, gerentes, também podem agir dessa maneira com aquele que é o coordenador, o supervisor. Então, no final das contas, essas relações interpessoais, elas acontecem a todo momento no mundo do trabalho, no mundo corporativo, na saúde e na enfermagem também não seria diferente. Mencionei aqui já alguns exemplos, né, do que vem assim então a esses riscos psicossociais. Então, são feedbacks que muitas vezes não é com a intenção de realmente promover desenvolvimento do colaborador, e sim para de alguma forma atacá-lo, de alguma forma é, aparentar, né, uma autoridade acima, como se tentasse diminuir esse colaborador de alguma maneira, diminuir a sua autonomia, diminuir o seu conhecimento, inferiorizá-lo, digamos assim. Tem também a questão da pressão excessiva por resultados, a exposição, então, às vezes, um conflito que poderia e deveria ser discutido de uma forma reservada acaba sendo uma exposição excessiva diante de outras pessoas que não tem nada a ver com a situação. A própria sobrecarga física, sobrecarga mental, sobrecarga de trabalho,
Então, tudo aquilo que de alguma forma pode impactar na saúde física e mental do profissional, do indivíduo, devido às circunstâncias dessas relações conflituosas no ambiente de trabalho. Então, como eu mencionei a vocês, já é algo presente no âmbito da enfermagem. E pelo fato de já estar presente no âmbito da enfermagem, entende-se, vou colocar aqui aspas enormes, de que quando diz respeito à violência física, a assédio, a sobrecarga de trabalho, essas questões de muito tempo atrás já vêm sendo discutidas, né? Então, situações como Semana de Enfermagem, que também aconteceu agora no mês de maio, e agora todas as movimentações em torno de melhores condições de trabalho para a profissão já vem discutindo muito do que eu mencionei aqui, né? Então, essas situações mais grosseiras, de alguma forma, já vêm sendo discutidas, já vêm, na medida do possível, ser alinhadas, sendo. Não está passando em branco, né? De alguma maneira, em algum ponto, em alguma circunstância, o debate já iniciou. A questão principal é que, mesmo com todas essas movimentações, ainda existe um ponto de fragilidade aonde tenta-se trazer esses riscos psicossociais como algo normal e esperado dentro da profissão. E realmente nós temos uma linha tênue muito frágil até onde existe questões que de alguma forma estão presentes na nossa profissão, porque nós lidamos com circunstâncias de vida, morte, mudanças abruptas, instabilidades, a própria sobrecarga mental, por ver o sofrimento alheio e tudo mais, e onde que entramos então no âmbito de que é o trabalho que está gerando uma série de alterações de saúde mental, saúde física no colaborador. Então, realmente, a gente tem ali uma linha muito tênue. O problema é que tem algumas pessoas que tentam utilizar essa linha tênue para poder respaldar condições que realmente são incabíveis, para justificar condutas inadequadas, como faz parte do processo. Da mesma maneira também que aqueles que já se encontram em sofrimento psicológico, mas que não conseguem enxergar, né, com tanta clareza do que tem essa relação do trabalho e do pessoal, também pode ver isso como eu estou nessa condição, nessa, enfim, nessa circunstância, mas isso não tem nada a ver com o meu trabalho, porque o trabalho ele é difícil mesmo. Então, ambos os lados acabam confundindo um pouco essas diferenças, e daí realmente a gente acaba correndo o risco de normalizar aquilo que, em algumas circunstâncias, podem ser vistos como faz parte do processo. A questão é que a todo momento ocorre, a todo momento vão se tornando cada vez mais críticas, a todo momento vai se tornando uma bola de neve e ninguém para discutir sobre o elefante branco que está no meio da sala. Então, tem esse ponto-chave aqui da gente conseguir de fato discernir uma situação de outra situação. Vários especialistas, por sinal, da área, que eu fiz a leitura, né, de especialistas de recursos humanos, de saúde e segurança do trabalho, de psicologia, psiquiatria, que vem pontuando que a gente precisa ter muito cautela, não porque fala de saúde mental e que ainda cada um tem uma visão diferente sobre o assunto, mas é porque quando se trata do âmbito do trabalho, a gente realmente precisa ter clareza, né? Então, assim, os riscos psicossociais existem. Agora eles precisam ter uma gestão sobre eles, né? Fazer uma governança entre eles. Para que eu possa fazer isso de forma correta, eu não posso ir nem além nem aquém. É fazer conforme deve ser.
Da mesma maneira como nós lidamos com os riscos biológicos, os riscos a acidentes, os riscos ambientais e tudo mais. Então, não é para ter uma visão altamente paternalista, mas também não ficar a todo momento justificando tudo como é normal, é esperado, é isso mesmo, não tem outra opção, né? Com a questão da tecnologia, agora vai ser assim, por falta de mão de obra, vai sempre ser assim. Então, é não ir tanto lá nem tanto cá. Então, primeiro é saber discernir. E dentro da enfermagem, esse discernimento precisa ser ainda maior, porque realmente nós temos questões que podem nos atingir de alguma maneira em saúde física e saúde mental, que está ali inerente ao processo. Vou dar um exemplo por mim mesma. No meu último ano da faculdade, eu fiz o meu estágio na UTI pediátrica do hospital de referência para a instituição de ensino, onde eu fiz meu curso. Eu, eu escolhi a UTI porque realmente era um ambiente que eu gostaria de saber mais, aprender mais. Poucos dias em que eu permaneci naquele local, eu descobri que realmente não era aquilo que eu queria para minha vida. Porque ali, pelo próprio sofrimento presente no ambiente da UTI, acrescentado por serem pacientes, né, pediátricos, crianças, bebês, que a gente de fato não espera que se passa por aquelas situações, estava gerando um sofrimento psíquico em mim. Mas eu, Andressa, não tinha o perfil para estar naquele setor. Enquanto para outros colegas meus de graduação, até para outros profissionais, não era que aquele sofrimento fazia parte do processo para eles, mas é porque dentro de uma série de estruturas, seja de vida, seja de entendimento da situação, experiência na profissão, eles conseguiam lidar melhor com aquela circunstância. E quantos profissionais que nós temos hoje que, por algum motivo, por precisarem do trabalho, estão em setores, em áreas da qual eles não se sentem familiarizados, não têm afinidade, mas é porque estão lá porque precisam do trabalho. Não estou dizendo que a culpa também sejam deles, que fica bem claro, mas assim, existem circunstâncias dentro da enfermagem que não tem da onde a gente fugir totalmente, porque é do perfil do setor, do perfil de paciente, do perfil de complexidade do cuidado ali envolvido. Então, acaba sendo a questão de escolha, ou você, né, permanece sabendo que tem ali esse perfil de pacientes a serem cuidados, esses cuidados complexos, né, as situações em que pode ocorrer o óbito, a piora, e ter que lidar com tudo isso, ou é melhor você estar num perfil, num, num, num serviço, num setor, num empreendimento que tenha mais a ver com aquilo que você deseja realizar, deseja estar dentro do âmbito da enfermagem. Então, tem situações que não tem muito para onde fugir. O mesmo também ocorre nos serviços de urgência e emergência, por vezes nos ambientes de centro cirúrgico, que também existe um risco de instabilidade ali. Então, tem a ver com o perfil. Tem também aqueles que, né, fazem a graduação e depois não se identificam com a profissão, mas tentam ali permanecer porque naquele momento não pode fazer transição de carreira para aquela área. Como lidar então com essa questão da sobrecarga emocional por algo que está presente dentro da profissão? Tivemos a situação da pandemia, que realmente acredito que foi o ápice, né, de questão de sobrecarga física e mental para muitas instituições. E naquele momento não se tinha um quantitativo de profissionais adequados para uma demanda extremamente elevada de cuidados, de uma situação que, dia após dia, os serviços e os profissionais estavam ali aprendendo e descobrindo como enfrentar aquela onda de, né, de calamidade dia após dia. Então, foi sim uma sobrecarga de trabalho físico extremamente intensa, mas acabou sendo uma realidade para muitos serviços, porque em muitos países, por sinal, porque realmente o número de profissionais ali presentes não era o suficiente para tudo aquilo que estava acontecendo, para ter que lidar, né, com tantos casos e os profissionais também estavam adoecidos.
Então, como também fazer a gestão dos riscos psicossociais em situações tão críticas, em crises como essas que foram na pandemia. Então, dentro do âmbito da saúde, da enfermagem, o que vem gerando vários pontos de interrogação é justamente nesse sentido, como fazer toda essa gestão dentro de circunstâncias que elas por si só já podem trazer alguns riscos psicossociais. Então, esses mesmos especialistas, eles também trazem algo bastante importante que acredito que seja o ponto de vista mais ponderado nesse momento, de entender que essa gestão de riscos, ela precisa ser um processo. Parar de sair da posição de tratar somente quando o colaborador, o profissional já se apresenta numa condição de esgotamento. Tentar remediar quando ele já não tem mais condições físicas nem psicológicas para continuar exercendo o seu trabalho da melhor maneira. Não deixar para promover segurança psicológica, para poder desenvolver pessoas, para poder pensar no clima, na cultura organizacional só quando a situação entra no colapso. Porque daí não tem gestão nenhuma, só está apagando incêndio. Então, eles destacam que realmente o que o texto fala, traz, embora não traga com tantos detalhes, mas acredito eu que seja porque cada uma das instituições poderão utilizar dos métodos, das ferramentas, dos questionários, do tipo de abordagem que melhor se enquadre nas situações em que elas estão. Então, quem é do comércio é uma situação, da indústria é outra, da, da área de serviços é outra, serviço de saúde é outra. Então, é justamente para que possa encontrar o melhor caminho. A questão é saber estruturar bem esse caminho. Da mesma forma que dos riscos biológicos, a gente procura trazer isso à realidade, a conscientizar, a alinhar, treinar e acompanhar desde o momento em que o profissional é contratado, que ele tem que comprovar que, né, está com carteira de vacinação em dia, que ele recebeu os equipamentos de os EPIs coletivos ou individuais, né, da maneira correta, foi treinado e orientado para realizar suas tarefas, riscos psicossociais não podem ser diferentes. Eu preciso promover segurança psicológica já lá desde o processo de seleção, do processo de contratação. Não significa descobrir toda a vida íntima para saber se ele já faz algum tratamento de saúde mental, se ele já teve burnout em uma outra instituição, mas talvez alguma abordagem que permita, sem ser invasivo, mas identificar algumas circunstâncias em que, em um dado momento, né, pode colocá-lo em risco de sofrimento psicológico. Então, por exemplo, se ele mesmo já relata que já tentou trabalhar no serviço de urgência e emergência e não conseguiu, porque realmente não se identificou com o perfil, e você já sabe, então, que não adianta, né, contratá-lo para inserir justamente nesse contexto, achando que dessa vez vai ser diferente, que já de imediato, só por ser outra empresa, para ele já vai ser diferente. Na verdade, talvez vai ter que construir todo um passo a passo, um caminho para ele se sentir seguro e numa dessas, talvez identificar que consegue sim estar nesse ambiente, desde que tenha ali alguns alicerces muito bem consolidados, mas aí não achar que essa informação não é importante, ou pensar que deixa do jeito que está e depois mais para frente a gente busca maneiras de poder tratar conciliar essas informações que ele já deu, que a gente já sabe que pode representar um risco psicossocial para ele mais adiante. Então, desde o momento lá da contratação, deixar claro a ele, né, olha, nossa instituição de fato precisa trabalhar com resultados, com metas. A sua chefia, muito provavelmente, em diversos momentos, vai incentivá-lo a estar se aprimorando, estudando, buscando, né, resultados melhores e tudo mais. Qual que é a nossa abordagem para fazer, então,
esse incentivo, esse estímulo, quais são os métodos que nós utilizamos de comunicação, quais são os canais de informação que nós temos na instituição, se porventura, diante de uma circunstância de um assédio, de, de uma comunicação ruim ou um conflito, a quem você pode recorrer, seja dentro do seu setor ou fora do seu setor, é justamente trazer essa segurança psicológica desde quando ele entra. E sabendo que no decorrer dessa assistência prestada, situações também pode acontecer, é ter programas sólidos para sim monitorar de uma forma bastante imparcial, para não ficar parecendo também perseguição, né, como se fosse uma caça às bruxas, quem está fazendo assédio e se por acaso a pessoa que de alguma maneira denunciou um assédio passa a ser perseguida como se o problema fosse ela, não fosse o líder, que infelizmente eu já vi isso em algumas instituições, em que os colaboradores, na confiança, repassavam aquilo que ocorria dentro dos setores e poucos dias depois eles eram desligados da instituição. Então, saber fazer o devido monitoramento, ter um programa que possa, então, da mesma maneira que nós trabalhamos todas as questões de aprimoramento técnico, mas também aprimoramento daquilo que nós conhecemos competências como competências socioemocionais, como trabalhar uma comunicação assertiva e efetiva, como desenvolver líderes, como capacitar a própria equipe para fazer resolução de conflitos, bem como identificar situações de riscos psicossociais que até então não foram vistas ou que as medidas não estão dando os resultados adequados e assim poder ter aonde acionar, né, aonde colocar a sua opinião. Dentro dos hospitais nós já temos alguns formulários, né, de pesquisas, de clima, de satisfação, de carga de trabalho, alguns instrumentos já validados do ponto de vista de prática baseadas em evidências, em que eu consigo identificar situações e a partir disso gerar plano de ação, identificar oportunidades de melhoria, como também saber se o que está sendo feito de fato está sendo resolutivo, porque daí o que está tendo resultado, eu já sei que realmente precisa ser cada vez mais consolidado dentro da instituição. E aquilo que talvez não seja tão proveitoso nesse momento, reformular. Mas tem que ser um processo e tem que ser algo contínuo, algo que seja, né, haja sim no reativo diante de circunstâncias que sejam identificadas, mas em especial seja preventivo, seja até mesmo educativo, porque a gente vai precisar sim, desde a alta direção até aqueles que são vistos como operacional, para que eles saibam o que são esses riscos, o que a instituição vem fazendo nesse sentido, como que eles podem identificar um momento em que eles mesmos, ou algum colega, ou algum liderado esteja, então, manifestando sinais de sobrecarga física e mental, como eu mencionei também, né, orientá-los sobre quais são as ações dentro das empresas para que isso ocorra da melhor maneira. Fácil, acredito eu que não vai ser, até pelo que eu mencionei no início desse áudio, né? A visão no que diz respeito à saúde mental ainda precisa ser muito amadurecida na cultura brasileira, como também o entendimento de que existe sim a questão do empenho, das entregas, dos resultados dentro do ambiente corporativo, mas que isso não deve ser a altos custos, a realmente uma sobrecarga intensa do profissional, né? Muitas vezes tem gente que fala assim: "Ah, mas antigamente a gente cobrava isso e ninguém dizia que era esforço, que era sobrecarga, que era extenso", como se colocasse que essa questão dos riscos psicossociais fossem frescura, né? Digamos assim, o que muitas vezes a gente ouve na saúde mental. Mas é o entendimento de que nós, enquanto humanidade, passamos por diversas mudanças
inclusive na visão que nós temos em relação ao trabalho e o entendimento de que a vida do indivíduo também não é somente o trabalho. Há outras perspectivas que daí no seu dia a dia, nas suas 24 horas, tudo de alguma forma precisa ser equilibrado para que ele possa ter um bom rendimento do seu trabalho e ainda assim ser aquele ser humano que está presente com a sua família, está presente nos seus estudos, está presente nas outras atividades que ele deseja fazer, no seu contraturno, né, no seu momento de descanso, no seu final de semana, no seu day off. É lógico que, agora falando um pouquinho dessa questão da vida pessoal, existe também algumas circunstâncias que essas situações podem se misturar, né? Não tem como a gente chegar para poder passar o ponto, trancar a vida pessoal dentro de um armário, dentro de uma gaveta e estar 100% focado no trabalho. Eu falo isso enquanto mãe. Tem situações que acontecem mesmo com a minha filha que de alguma forma eu fico com aquilo na cabeça o dia todo. A melhor forma de lidar com isso também pode ser, de alguma forma, treinado, capacitado, orientado, né? Da mesma forma que a gente orienta os nossos colaboradores sobre os cuidados que eles precisam ter no trânsito, campanhas, né, de Outubro Rosa, Novembro Azul, como também ele lidar com essas circunstâncias do dia a dia, não precisa tratar dos problemas dele, nem aceitar que qualquer situação fora do esperado que ocorra se justifica com os problemas pessoais que ele tenha, a gente realmente precisa ter esse discernimento e separar, mas compreender que é uma pessoa, que o trabalho dela é uma parcela de tudo que vem acontecendo e que vai ter essas interrelações do trabalho com o que está em casa do que está o trabalho, mas dar ferramentas para que ele possa lidar com tudo isso. Até porque vai chegar um dado momento em que vai entrar na discussão do que é do trabalho e pode, de alguma maneira, gerar o adoecimento, como o profissional que pode já estar em sofrimento físico ou psicológico, sofrimento mental, por questões externas ao trabalho, mas que o desenvolvimento das suas atividades em serviço pode estar agravando tudo isso. Um pequeno exemplo que a gente vê muito nos diferentes serviços, né, diferentes instituições, diferentes empresas. Acabei de mencionar o meu exemplo enquanto mãe, né? Quantas vezes muitas mães estão preocupadas com um filho que pode não estar nas melhores condições de saúde em casa, ela precisa que ele seja acompanhado por um médico, faça um tratamento, enfim, o acesso à saúde que é de devido direito, por sinal, mas ela tem receio, ela se preocupa de como que ela vai trazer isso para sua liderança, de que talvez seja necessário se ausentar por vários dias, por um período longo, devido a atestados, justamente porque não tem quem acompanhe essa criança, esse jovem nas consultas. Ou mesmo que acompanhe, tem situações que é a mãe mesmo, de fato, que possa acompanhar. Então, ela entra num sofrimento intenso porque ela tem uma demanda, enquanto mãe, para poder acompanhar, e percebe que na instituição que ela trabalha, de alguma forma ela é penalizada ou, enfim, aquelas indiretas, né, que sempre acaba acontecendo, por justamente ela precisar se ausentar do trabalho para acompanhar esse tratamento do seu filho. Então ela fica ali sem saber o que fazer. Então, toda vez que ela vai tentar apresentar esses atestados, vai tentar conciliar essa situação com o seu líder, a sua chefia, né, diz a ela que ela vai ter que escolher, digamos assim, né, ou que ela procure outras alternativas, porque enquanto ela está no trabalho, o foco é o trabalho, situações do trabalho que vai agravando outras que estão acontecendo. Isso também pode se fazer presente dentro dos riscos psicossociais. Por isso que precisa ser um processo contínuo, um programa, desde quando já se tem a admissão, já se tem a contratação, tanto posicionando esse profissional das circunstâncias de trabalho ali existentes,
o que a instituição oferta para que possa lidar, então, com essas situações que estão ali presentes no trabalho da enfermagem, no trabalho do setor onde ele vai atuar, e depois, de forma contínua, no feedback, nos treinamentos, na capacitação, nos momentos de interação dentro da empresa, nas pesquisas que são realizadas de clima, de cultura e outros formulários que seja decidido aplicar, e até mesmo quando esse profissional solicita desligamento ou precisa ser desligado, ainda assim a gente se atentar que tem questões, né, psicossociais ali que precisam ser vistas, ser atendidas da melhor maneira para respaldo do próprio colaborador e respaldo da instituição, né? A grande parte das instituições está muito preocupada nesse sentido, de estarem respaldadas sem parecer que, na verdade, elas estão tentando esconder algo que tem ocorrido, né? Então, se o meu profissional disser que eu, de alguma forma, assediei, na verdade, eu não assediei, eu só solicitei que ele me entregasse o que já foi combinado. Tenha, então, métodos e ferramentas para deixar muito bem registrado, arquivado, sistematizado, como que foi apresentado essas demandas que deveriam ser respondidas, quais são as evidências de que não houve o desempenho esperado e solicitado, e como que foi feita essa abordagem junto ao profissional. Porque realmente, se ficar tudo muito vago, não registrado, ficar, né, só conversas de corredores, pode expor ambos os lados. Então, uma vez que esteja sistematizado, socializado, né? Porque não adianta só fazer o programa, é importante compartilhar com as diferentes áreas interessadas e ali conciliar, olha, esse será a nossa forma de abordar riscos psicossociais aqui dentro da instituição. Será algo validado dentro da instituição e colocado isso, né, de forma igualitária, né? Todas as áreas, todas as chefias agindo da mesma maneira, né? Seguindo da mesma maneira, e sempre pensando em como está melhorando nesse sentido, é bem provável que não somente o que for feito vai atender o que consta na NR1, mas realmente a gente vai conseguir alcançar a segurança psicológica, alcançar as relações de confiança esperadas entre as diferentes pessoas. E assim, então, de fato, conseguimos promover saúde e segurança no trabalho, dentro, inclusive, da perspectiva que o próprio Sistema Único de Saúde traz, né? A visão de saúde enquanto um bem-estar biopsicossocial do indivíduo, não somente no que diz respeito a outras esferas da sua vida, mas também no local aonde ele procura desenvolver as suas atividades laborais, desenvolver ali, trazer ali, né, os seus talentos, aquilo que estudou, aquilo que de fato ele deseja agregar junto à sociedade. Promover então o bem-estar enquanto ele está justamente também trabalhando para promover o bem-estar em outras pessoas. Encontro com vocês no nosso próximo áudio, pessoal. Um abraço.